As crianças alemãs têm mais liberdade do que as crianças brasileiras. A família deixa as crianças um pouco mais livres, o que às vezes é ruim, mas é da cultura deles. Hey Leute! E aí, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos ao nosso canal. Eu sou a Jéssica. E eu sou o Matheus. E eu sou Yuri. E hoje viemos falar sobre au pair. A gente trouxe o nosso querido amigo Yuri para ser entrevistado, para falar um pouquinho mais sobre a experiência dele com au pair. Então, por favor, se apresente. Pois é, eu sou Yuri, eu tenho 24 anos, estudei fisioterapia no Brasil e vim para a Alemanha como au pair. Fiz um ano de au pair, depois do au pair fiz um ano social aqui na Alemanha, na verdade foi 1 ano e meio, e agora faço um Ausbildung para Krankenpfleger, que é basicamente um enfermeiro. Tá, beleza. Nossa primeira pergunta é: como você achou o au pair? Tipo, em qual site você achou o au pair? E como é que foi o processo de inscrição? Qual documento você precisou pra se inscrever e tudo mais? Então, o au pair ele é um programa que ajuda pessoas que querem morar no exterior, querem conhecer a cultura e etc., de uma forma mais barata. Eu pesquisei sobre intercâmbios, etc e tal, e um intercâmbio de 2 semanas, por exemplo, custava em torno de 20 mil reais. Baratinho, né? Pois é. De boa, assim. Super fácil. Vem aqui, ó, na minha conta aqui, ó. Quer? Na situação econômica do Brasil, super fácil. E então comecei a pesquisar formas mais baratas que pudessem me dar abertura para que eu viesse pro exterior. Eu tenho 2 amigas que foram au pair aqui na Alemanha e uma delas falou: olha, meninos também podem ser au pair. Uma coisa que eu não sabia. Isso é importante, né? Porque às vezes tem sabem. pessoas que acham que au pair é só pra mulheres, mas não. Então, e aí elas falaram: meninos também podem ser au pair, e ela me passou o site em que as duas vieram pra Alemanha. O site é o Au Pair World. A gente vai colocar o link na descrição. A gente já tá profissional, que isso! E o processo ele é meio que bastante simples. Você cria um perfil com algumas fotos, existem algumas perguntas, você preenche esse perfil e escreve basicamente uma carta sobre você, para que as famílias possam ler e ver se você se encaixa na família ou não. Assim como as famílias também fazem esse mesmo perfil, e você pode ler o perfil da família e mandar para eles uma mensagem, se você gostou deles ou não, assim. Claro, se você não gostou da família, você não vai escrever nada. Sim. Mas se você gostou da família, você escreve: gostei muito do perfil, por causa disso, disso e disso. O porquê você se identificou com a família e que você gostaria de conhecer mais a família. Caso a família também goste do teu perfil, eles vão entrar em contato e vocês vão continuar uma conversa. E essa conversa vai guiar para uma videoconferência, em que você vai perguntar tudo que você quiser. Claro, as coisas pertinentes, a criança, a moradia, etc e tal. E a família também vai perguntar as coisas que eles querem saber de você. Feito isso, quando a família falou assim: você é o nosso au pair, vai ser começado o processo da documentação. Os documentos, eles ficam lá no Au Pair World já. Existe a lista, a família precisa preencher e mandar pra você. Precisa assinar, claramente, e mandar pra você. No meu caso, eu pude receber apenas a cópia escaneada e levar ela pro consulado. Mas foge da regra, porque muitos consulados não aceitam a cópia e querem o original. Então tem que se atentar no tempo para que a família mande a documentação por correio. E uma coisa que eu queria perguntar também é, por exemplo, quantas pessoas ou quantas famílias você precisa se inscrever, mandar o seu formulário, etc, até uma família vir falar com você? Óbvio que não tem uma pergunta, não tem uma resposta em si, mas talvez uma média de famílias que você tem que inscrever, mais ou menos. Na verdade tem sim, mais ou menos uma média, porque infelizmente é diferente entre meninos e meninas. Eu imaginei. As meninas encontram muito mais famílias. Por exemplo, quando eu procurei, enquanto eu tinha 20 famílias para escolher, e se eu colocasse mulher no perfil, apareceu mais de 100 famílias. Nossa. Então, tipo assim, a diferença é bem grande, porém, ainda assim é possível. Quando você procura família, você vai colocar no site alguns filtros. Por exemplo, eu quero ir a partir de janeiro.
eu quero ficar 6 meses, eu quero ficar 1 ano, que é o tempo mínimo e máximo, né? 6 meses a 1 ano. Qual cidade? Eu quero cidade grande, pequena, média. Sim. Esse tipo de coisa vai Os ser filtros, colocado, né? os filtros. E, claro, os países que você quer. Sim. Então, nessa busca vão aparecer todas as famílias que se encaixam na tua busca. E o segredo é ler atentamente os perfis das famílias e escrever algo personalizado. Não ter um texto pronto e mandar pra todas as famílias, porque eles percebem Isso é importante. Falar mais ou menos uma coisa relacionada àquela família, né? Aí eu escrevi mais ou menos para umas 30, 40 famílias. Eu fiz 5 entrevistas, eu fiz elas em inglês. Uma família eu não fui aceito porque eu ainda não tinha o nível de alemão que eles queriam, que era o B1, B1, que não é uma regra, mas que ajuda muito na comunicação. Algumas outras famílias escolheram pessoas que eles acharam que passavam mais no perfil da família, o que pode acontecer, claro. Até que eu encontrei a minha família e, assim, não é direto na primeira conversa que você é escolhido. Existe primeiro uma entrevista, talvez mais que uma, ligações para conversar. E é bem importante também que você mostre interesse não só em relação a vou poder viajar, vou ter livre, e sim também interesse na criança. Tem alguma alergia? Tem alguma alimentação específica? Muito Isso boa, conta muitos pontos, porque tem muita gente que vem pensando em au pair, pensando Tempo só livre. em tipo, tempo livre, férias. Vamos viajar. Vou ir de férias, e não é o objetivo do programa. E claro, a gente tem férias como au pair, etc. A gente vai falar até depois sobre isso. Mas o intuito principal é ficar com a família, aprender sobre a cultura, ajudar claramente com as tarefas diárias, ajudar com a criança. E é basicamente o que a gente faz. A gente leva a criança para a escola, a gente busca a criança da escola, a gente ajuda no café da manhã, no almoço, enfim, nas refeições. A gente brinca com a criança, leva a criança pra passear. E você teve que pagar alguma coisa também pra esse site pra se inscrever ou não? Tipo, no processo de inscrição todo, é tipo tudo de graça ou não? No site é tudo gratuito. A família paga pra buscar um au pair. Isso é um pró do site. Existem também agências, eu não vim com agência, por isso eu não posso citar algum nome de alguma agência, mas existem sim. E aí você tem que naturalmente pagar pelo serviço da agência. Pode ser que ajude? Pode ser, mas assim, não é uma grande diferença. Até porque na Alemanha as leis normalmente se cumprem e caso haja algum problema, o au pair tá, digamos que amparado. Você pode trocar a família ou pode voltar pro país de isso é muito origem, caso você importante. não queira. Sim. E já que a gente também tá falando de dinheiro, qual é mais ou menos o salário que você recebe estando aqui? O que a família te ajuda? O que eles pagam? O que eles não pagam? Quando eu vim, em 2018, o salário mensal, assim, não é um salário, e sim um dinheiro de bolso, que a gente fala. Uma mesada. Isso, uma assim mesada. dizer. Isso, uma mesada. Eram 260 euros por mês. Hoje subiu, são 280. Isso é uma regra fixa pra todas as famílias? Isso é uma regra fixa. Ok. Beleza. Não pode ser mais do que isso, nem menos. Não pode ser mais por conta do visto, porque o visto só permite essa faixa de valor por conta de impostos e etc. Sim. Claro, se você fez alguma coisa a mais pra família e a família quer te dar como uma bonificação, não tem problema nenhum. Não precisa sair falando, tá errado porque eu não posso receber mais do que isso. Né? Acho que ninguém faria isso. Mas enfim. Além dessa mesada, a família ajuda com 50 euros por mês pro curso de alemão. Ok. A Que também é minha- um valor pré-estabelecido já. Sim, é um valor pré-estabelecido. O que conta muito no au pair é a troca entre a família e o au pair, a pessoa que vai ser recebida. Porque tem gente que vem pensando assim, eu tenho que trabalhar de tal horas a tal horas e é isso, eu não vou fazer mais nada. E eles têm que fazer isso e eu tenho esses dias livres. Só que acontece que o au pair ele vai morar com a família. Então o dia a dia é um dia a dia normal, como se você estivesse na sua casa. Então, claro que pode ser que a criança fique doente, você precise ajudar muito mais horas do que seria o normal.
Então, é tipo assim, é uma troca, é um entendimento. Tem pessoas também que contam cada minuto como horas de trabalho. Só que existem coisas que estão pro dia a dia e tem coisas que são pra tarefa de au pair. Por exemplo, café da manhã. A gente tomou o café da manhã. Sim. Tomamos o café da manhã. Você não tá em horário de trabalho, você tá tomando café da manhã. Sim. Recolher a mesa, ajudar a recolher a mesa ou ajudar a pôr a mesa. Isso não conta como horário de trabalho. Sim, óbvio. Porque você faria isso em casa. Se você estivesse morando num VG com o pessoal do seu VG, você estaria também fazendo a mesma Exatamente. coisa. Por exemplo, se a família fala assim, você tem que acordar tal horas, vamos supor, sei lá, 6:30 da manhã e a gente acorda às 7, o café tem que estar na mesa pronto. Aí é outro coisa, assunto, né? outra Verdade. coisa. Mas se é levado como uma tarefa do dia a dia, alguma coisa normal, claro que você não vai contar como horas trabalhadas. Não tem faz sentido. Bom, galera, a gente teve um problema na nossa câmera, trocamos de câmera, então por isso tá agora um pouco diferente, né? Sim. Mas enfim, continuando. Então, você tá falando de uma situação em que você se deu bem com a família, deu tudo certo, tudo tranquilo. Beleza. Happy day, que nem cada papel. Mas beleza, existem muitas situações de vários au pairs que vêm pra cá fazer o negócio e não está bem com a família. E nesse caso, como é que funciona? É fácil trocar a família? É possível? Como funciona mais ou menos esse processo? Então, infelizmente isso acontece mais do que o desejado, claro. Muitas famílias não são tão boas quanto o esperado, no sentido de que as atividades da casa, por exemplo, lavar roupa, passar roupa e etc e tal, são todas delegadas ao au pair e não é o intuito. O intuito do au pair é ajudar com as coisas que tem relação à criança ou às crianças, ou atividades de casa que sejam leves, como por exemplo, lavar uma louça ou colocar na supermáquina, na máquina de lavar louça, porque aqui raramente se lava a louça nas mãos. Claro, limpar o seu quarto, o seu banheiro, né? Sim. Isso é de praxe, é meio óbvio. Mas tem essas famílias que são ruins e que acham que o au pair é uma mão de obra barata e que tem que trabalhar igual um escravo o dia inteiro. Graças a Deus que é possível a troca de família. Esse processo em si se chama rematch, em que você vai conversar com a família e vai falar, olha, não estou me dando bem com vocês, não acho que é o que eu buscava e etc. E você vai pedir para trocar de família. Como funciona o processo? Você pode procurar, inclusive no mesmo site, alguma outra família, seja na cidade ou em outra cidade. Você vai falar, já estou na Alemanha, não me encaixei com a família por causa disso, disso e disso. Você pode, inclusive, pedir o contato, passar o contato, caso a família esteja de acordo, para outra família, para esclarecer quais foram os problemas. E você pode trocar de família. A família atual vai fazer um documento que você já não faz mais parte dessa família. E aí você vai poder trocar, no caso, o endereço do visto. Você continua com o visto, mas vai ser trocado o endereço e a família em questão. Esse problema pode ser evitado direto na busca pelas famílias. Quando você percebe que a família oferece muito, como diz o ditado no Brasil, quando a esmola é muita, o santo desconfia. Então, e parte desse princípio, se a família oferece muita coisa, coisas que seriam muito além do normal, você já pode desconfiar um pouco dessa família. E também não ter pressa na hora de buscar uma família. Talvez você esteja conversando com 2 famílias e uma já te disse, sim, você é o nosso au pair. E talvez a outra família também te agradou e talvez eles também vão falar sim. Então, pede ali um prazo de, sei lá, 2 dias, 3 dias pra se decidir. E aí você fala pra família, não tome decisões precipitadas, porque isso, de certa forma, pode atrapalhar. E quais pré-requisitos o au pair precisa ter pra conseguir uma vaga aqui pra cá? Pra ser au pair, você tem que ter entre 18 e 26 anos. Tem que ser solteiro. Solteiro significa tipo, não civil, ser não casado, casado, né? no documento. Casado, se tá namorando, alguma coisa do tipo, claro que isso não conta. Não pode ter filhos. E caso você tenha um passaporte europeu, uma cidadania europeia, você pode ter entre 17 e 30 anos. Então é uma coisa que muda um pouquinho. Além disso, é necessário o nível básico de alemão. Quando eu vim, por exemplo, não era necessário. Porém,
atualmente essa regra mudou e você precisa de um certificado de nível A1 do Goethe Institute. Mas não é válida de outra empresa? Tipo, de outro instituto? Do A1 não, precisa Ok. ser do Goethe Institute. Ok. Importante saber isso. Mas para níveis um pouco maiores, por exemplo, A2, B1, aí pode ser que eles aceitem de outras empresas, mas o A1 é Ok. só do Goethe. Também é necessário que você consiga pagar a sua viagem, os seus documentos, por exemplo, o visto, é Ok. você quem paga também. Já houve casos em que a família ofereceu para pagar passagem como um empréstimo, e aí o au pair deveria pagar mensalmente, mas não é uma coisa que eu indico. Se você consegue esperar um tempinho, juntar o dinheiro e vir, é bem melhor, Sim. porque você não cria uma dependência da família. Sim. Vamos supor que você fez isso, pegou emprestado com a família, veio e a família não era o que você esperava. Nossa. Então você tem É. essa dívida com a família. Então Sim. não faça isso, não indico que faça isso. Normalmente o consulado já tem um checklist dos documentos necessários, então simplesmente você entra no site, vai ter lá a lista, que eu acho que é um pouco maçante se a gente for falar cada coisa. Sim. É um pouco do que eu já falei, o contrato, o nível de alemão, etc. Existe também uma taxa quando você está lá no consulado pelo visto. Além disso, claro, você tem o custo do seu passaporte, caso você ainda não tenha. Você vai pagar a sua passagem também. Sim. E aquilo que for necessário para que você venha. Eu vou dar uma média para vocês do que eu gastei, para que vocês tenham noção de qual é o investimento para ser au pair. Foi média, com todos os gastos, R$3.000, junto com a passagem, Ok. o meu visto, o passaporte. Uhum. Por exemplo, eu tive que comprar mala também. Sim. Tá dentro desse valor. Mas claro, se você consegue uma passagem mais barata, se você já tem mala grande, Passaporte. O passaporte, passaporte, sim. etc., já é um fator extra, um Ok. ponto extra. Tá, beleza. Então, uma vez que você foi aceito pela sua família, quanto tempo que demora esse processo todo, desde que você falou assim, tá, você pode vir, aí o processo dos documentos, do visto, até você chegar na Alemanha? Então, um pouquinho antes de eu ter a resposta da família, do sim da família, eu já tinha marcado uma data no consulado para um tempo depois, era quase um mês depois, porque nem sempre existem tantas datas disponíveis. Uhum. E nada impede também, caso você não tenha conseguido a família até o período do agendamento, de cancelar o agendamento. Isso não tem problema nenhum. É uma dica aí para se antecipar no agendamento do horário no consulado, para que você tenha o tempo adequado aí para se preparar. Como eu também precisei dos documentos só escaneados, me poupou um pouco de tempo, porque o correio demora bastante para chegar no Brasil. Também é necessário, voltando lá para os documentos, uma carta de motivação, o porquê que você quer ser au pair, o que você Ok. espera do ano de au pair em alemão. Assim que eu tive o agendamento no consulado, demorou menos de um dia para o visto ficar pronto. Eu fui lá, pedi o visto, paguei tudo, entreguei a documentação. Eles me ligaram no dia seguinte já, de manhã, avisando, o visto já tá pronto, pode vir retirar. Então, tipo assim, eu ainda tive essa sorte de que demorou um dia pro visto ficar pronto. Muita Não é que na sorte. Alemanha demora um dia, gente, isso é louco. A regra é de entre 3 semanas. Pode Então, ser que- galera, agora para rapidinho tudo que vocês estão fazendo e o Yuri tem uma coisa muito importante pra falar pra vocês. Pra voltar aqui pra responder mais algumas perguntas que vocês deixaram no Instagram, não se esquece de dar um like no vídeo, se inscrevam no canal e compartilhem pros amigos de vocês. Muito É bom! isso. Galera, ainda ficaram muitas perguntas restando, então a gente vai fazer agora um jogo de perguntas e respostas super rápidas, só pra responder, Pra acabar logo esse negócio acabar aqui. todas as perguntas Vamos que lá. estão faltando. Vamos lá. Primeira Vai. pergunta é, como você escolheu essa cidade? Como que faz pra você escolher uma cidade? Pra escolher a cidade, se você gosta de cidade grande, média ou pequena, e se você tem condução, por exemplo, pro curso de alemão, se o curso é em outra cidade, se você pode sair no final de semana e tem condução pra outras cidades. Ok, então, outra coisa, a família paga o seu seguro ou não? Sim, o seguro-saúde é a responsabilidade da família. Tá. Ótimo. Qual a maior diferença que você vê nas crianças alemãs para as crianças brasileiras? As crianças alemãs têm mais liberdade do que as crianças brasileiras. A família deixa as crianças um pouco mais livres, o que às vezes é ruim, mas é da cultura deles.
Ok, e quantas horas de trabalho você tem? São 6 horas de trabalho diárias. Uhum. E na semana podem ser 30 horas diárias, sendo que pelo menos um dia na semana tem que ser livre e pelo menos um domingo do mês também tem que ser livre. Você pode fazer 2 vezes o au pair ou só uma vez? Na Alemanha, no caso da Alemanha, você não pode ser 2 vezes au pair na Alemanha, porém nada impede de que você tenha sido au pair em outro país da União Europeia e seja também au pair na Alemanha. Ok. Então, perfeito, galera. Teve outras perguntas no Instagram também que vocês fizeram, só que a gente já respondeu no nosso vídeo, então a gente não vai perguntar agora de novo. Então é basicamente isso, a gente respondeu tudo. Espero que tenha ajudado vocês, tenha respondido todas as perguntas. Se ficou sobrando alguma pergunta, vocês podem deixar pra gente aqui no comentário ou mandar um direct pra gente no nosso Instagram, @PartiAlemanha, que tá aparecendo aqui pra vocês, que a gente vai responder com vocês com o maior prazer. Obrigado por assistirem até aqui. Agradecemos ao Yuri também por ter feito essa entrevista com a gente. Muito obrigado. Então, galera, muito obrigado e até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.